Meus irmãos, a paz do Senhor, é bom estar na casa de Deus nessa noite tão especial, a qual Deus marcou com certeza um encontro com você. E este Deus poderoso, o Espírito Santo que está dentro de nós, quando Ele marca o encontro é porque Ele tem um propósito, Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo. E o objetivo de Deus nessa noite, com certeza, é que sejamos uma vez mais abençoados pelo poder que há na Sua palavra. Eu quero louvar a Deus pelo muito digno pastor, presidente desta igreja, deste campo de trabalho, pastor Heron, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui pela primeira vez. Trago um abraço aqui do nosso pastor presidente, pastor Ataú, que diz que eu enviasse esse abraço ao senhor, que é amigo seu. Louva a Deus pela vida da nossa querida irmã Silvia, minha prima. Louva a Deus também pela vida do irmão Urano, companheiros, servos de Deus, que há muitos anos têm tido o prazer de estar juntos por algumas oportunidades. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida desta igreja. Agradecer também a Deus pela vida da minha mamãe, que está na minha presença. Trago aqui um abraço da minha esposa. Felizmente, na hora de sair, teve um contratempo, ela não pôde vir. Mas ela, com os meus 4 filhos, manda um abraço a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro que se encontra em Efésios, no capítulo número 5. Nós estamos falando, ou o tema, no propósito a qual Deus tem nos instruído a estar aqui nesta noite, é para falar sobre famílias. É bom entender que a família, com certeza, é a célula mãe da sociedade. E se a família é a célula mãe da sociedade, é porque, com certeza, Deus tem outras coisas para desenvolver através da família. Cabe a nós, como servos e servas do Senhor que somos, a entender, a dar continuidade para que o Espírito Santo de Deus, sempre com graça maravilhosa, possa falar aos nossos corações. Efésios capítulo de número 5, vamos estar lendo somente alguns versículos, quem sabe 10 ou 11, aí que a partir do versículo de número 22, quando a gente fala em família, obviamente nos vem esse texto à nossa memória. É importante uma vez mais, embora todos conheçam, mais uma vez está refrisando aquilo que já temos guardado em o nosso coração. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Somente até aí. Vamos, mais uma vez, vamos orar a Deus? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó poderoso Espírito Santo, por esta graça, por este amor que a nós há dispensados. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor vem estar nos usando uma vez mais, segundo aquilo que já está proposto no seu coração, de forma tal que a tua igreja possa receber e compreender aquilo que está determinado. Ó Espírito Santo, eu quero te bendizer por essa oportunidade. Continue conosco, nos abençoando segundo a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos, Deus assim os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que a família foi a primeira instituição formada por Deus. Bem verdade que na palavra de Deus, no livro do início, ou no livro do Gênesis, no capítulo número 1 e o versículo número 18, nos diz ali que após que Deus tinha formado todas as outras coisas que havia na terra, após o momento que Deus já tinha também
formado o homem do pó da terra, na palavra de Deus nos diz que não, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E então ele far-lhe-ia uma auxiliadora, uma mulher que fosse idônea. Para qual propósito Deus iria formar esta mulher para um homem que ora já estava formado? Para constituir a família. E Deus, na sua infinita sabedoria, quando Ele constitui a família, naquele momento que estava nascendo a instituição que daria, com certeza, a sequência em toda a história humana, Deus ali estava falando que iria fazer com que as famílias pudessem ser abençoadas. Tanto é que tudo que era necessário, Deus colocou para que de fato fosse abençoado. Mesmo em meio ao pecado de Eva e de Adão, Deus fez com que o plano B surgisse na vida de Eva e de Adão de forma tal que hoje nós temos a oportunidade de uma vez mais ter a ligação na pessoa bendita de nosso Deus através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui como família, é porque Deus nos abençoou e Deus tem um propósito. A família é tão importante que sempre Deus usou a família. A gente observa na formação, como estava dizendo, Eva e Adão, ou Adão e Eva, Deus ali constitui a família. Importante também notarmos que quando Deus viu que a humanidade estava corrompida, e Ele então tentou, ou melhor, Ele fez com que uma nova nação, um povo escolhido de Deus pudesse surgir, veio através de quem? Através da família. Quando Deus quis mostrar ao homem que tinha solução, que viria um Salvador, como veio esse Salvador? Poderia vir de outras formas, mas porém Deus concebeu o Salvador também através de uma família, também através de Maria e também através de José. Então o que eu quero deixar bem claro, o que o Espírito Santo quer deixar bem claro, o valor que há na família, e esta responsabilidade nos foi passada de gerações em gerações. Agora chegou a nossa vez de dar continuidade à sacrossanta família que foi instituída no Éden. Mas porém, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que compreender pela própria palavra do Senhor, pela própria palavra de Deus que ali nós lemos, que a família para ser instituída, a família para ser vivenciada e para obter resultados que sejam de fato de acordo com a palavra de Deus, existem algumas regras, existem alguns critérios que têm que ser observados, e uma vez observado, que seja atendido ao pé da letra para que possamos de fato ser bem-sucedidos. São leis espirituais imutáveis. Quando a gente observa as leis espirituais, a gente observa que lei não é para ser debatida, não é para ser discutida, a lei é para ser obedecida. E independente quem conhece ou não conhece a lei, quanto mais no tocante às leis de Deus, tudo aquilo que se fala quanto às leis de Deus são coisas que uma vez que nós obedecemos, nós somos com certeza abençoados, temos família abençoadas, porém, quando não obedecemos, sofremos a consequência, mesmo que sejamos aqueles que não têm conhecimento, ou quem sabe quem tem conhecimento, mas que não tem prazer de obedecer às leis instituídas por Deus. E no tocante à família, que com certeza é a base, é aquilo que faz com que a igreja possa ser abençoada, a igreja possa ser abençoada, a sociedade abençoada, em tudo ser abençoado, nós temos que entender que existem leis determinadas pelo Criador. Aí existe alguém, quem sabe, que fala, mas pastor, eu não sabia dessas leis, eu não tinha conhecimento que as coisas eram desta forma. Irmão, independente de tendo ou não tendo conhecimento, se nós cumprimos, somos abençoados, caso contrário, somos amaldiçoados. É como quem sabe, alguém que não tem conhecimento da lei da gravidade, mas se porventura subir no mais alto deste templo, e infelizmente pular de lá, o que vai acontecer? Vai sofrer os seus danos naturais. Ah, mas ele não conhecia, mas porém pelo fato de não conhecer, não quer dizer que esta lei não vai imperar sobre a vida daquela pessoa. Então o que cabe a nós a compreender? Cabe a nós compreender que como família, em qualquer outra esfera da nossa vida, quer seja na área financeira, sentimental, amorosa, na saúde, enfim, em tudo aquilo que se tem, Deus nos deixou algo que é muito importante, que é isso aqui, ó.
O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? Alguém que diz que é a bússola, eu digo que a Bíblia, além de bússola, ela é o manual do fabricante. Outro dia achei interessante, eu tenho alguns filhos, 4 filhos, e eu comprei um negocinho daquele de jogar, alguma coisa, Xbox, alguma coisa assim. E o criança, adolescente, você sabe como que é? Empolgado, pegou a caixa daquele negócio, tirou de dentro e de imediato enfiou na tomada. Quando de imediato ele enfiou na tomada, eu vi o meu outro filho falando, queimou. Eu lá do quarto pensei, não é possível, foi muito caro, não é possível que já queimou, não deu tempo, 1 segundo. 1 segundo simplesmente. Aí, não papai, é que eu não li o manual do fabricante. E lá estava escrito que tinha que virar a chavinha para 220, estava em 110 e ele enfiou em 220. E aí cabe a nós aí entender que Deus, quando nos fez e constituiu família e tudo mais que poderia vir a suceder no decorrer da nossa vida nesta terra, Deus deixou o manual do fabricante, né? O problema é que às vezes somos como crianças na fé. Entendemos que é verdade, sabemos que precisa ser lido, sabemos que não podemos usar nada, desfrutar nada dessa vida sem antes vir na palavra, no manual do fabricante, e às vezes fazemos de desconhecidos e infelizmente sofremos a consequência, e pior, que as nossas famílias também infelizmente sofrem essas consequências. Mas a vida, as nossas vidas é um ciclo, aonde a gente num dia muito breve, né? Um dia a gente nasce, no outro dia cresce, no outro dia morre. E a palavra de Deus nos diz que a vida do homem é como uma flor, né? Um dia nasce, cresce, no outro dia murcha, cai no chão e ninguém se lembra mais dela. Mas existe um intervalo entre o nascimento e a morte. Aí temos que entender que a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar, provenientes das decisões a qual nós tomamos, decisões estas que é um resultado daquilo que aprendemos na palavra de Deus, ou um resultado daquilo que aprendemos no nosso ciclo social, ou porventura daquilo que a nós foi imposto. Porque nós temos que entender que tudo é fruto de decisão. Obviamente, há algumas decisões na primeira parte da vida que nos é imposta. A gente não tem a decisão de fazer. Quando a gente não escolhe aonde vai nascer, a gente não escolhe de qual família vai nascer, a gente não escolhe quando recém-nascido ou ainda criança muito pequeno, o que vai comer. Tem algumas decisões que as pessoas tomam para nós no primeiro período da vida, mas depois, de acordo com a maturidade, de acordo com que nós vamos nos desenvolvendo, nós ainda muito pequenos partimos a decidir aquilo que de fato queremos das nossas vidas. Aí nessas decisões, a qual nós tomamos, que são decisões que determinam uma vida, uma família abençoada, ou uma família que vive debaixo de uma miséria espiritual, miséria social, miséria financeira, enfim, todas as esferas da vida. São decisões. Mas o segredo então é, se nós sabemos que existem decisões, e nós sabemos que o fruto dessa decisão é que nos leva a ser bendito, a ser abençoado, o negócio é saber desejar, irmãos. É saber buscar. Aonde buscar? A palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo número 1, nós vemos, ou melhor, no capítulo número 2, o versículo número 15, nos fala de uma maneira tão clara, clássica, é impossível não entender: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquilo que há no mundo, o amor, aquilo que há no mundo, isto é, se alguém desejar ou se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque sim, tudo que está no mundo não procede de Deus. Tudo que está no mundo. A palavra de Deus é bem clara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos da vida, o desejo dos olhos, a soberba, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Então, no tocante, quando fala em concupiscências, ou o significado da verdade da palavra é desejo, nós temos que entender, para ser abençoado, nós temos que saber desejar, irmãos. O problema é que muitas vezes nós desejamos muito mal,
E o desejo, ele é fruto daquilo que a nós vem percebido. Nós entendemos que nós homens temos 5 sentidos, alguém que diz que as mulheres têm um sentido a mais, mas o fato é que nós temos a audição, o olfato, a visão, o paladar e o tato, e através desses 5 sentidos é que nós somos alimentados para o desejo. Agora eu te pergunto, quanto no tocante à família, à constituição de família, o problema é que as escolhas nem sempre são bem-sucedidas. O resultado de uma busca nem sempre tem êxito por causa do que nos levou a cometer aquele desejo. O que te leva a constituir família? O que te levou a constituir família? O que te levou a constituir filhos? Quais foram os desejos que fez com que você pudesse hoje estar vivendo, ou qual será os desejos que há de fazer com que você possa estar vivendo uma família abençoada? Eu já disse que no manual do fabricante tem todos os segredos da palavra de Deus para que nós de fato sejamos bem-sucedidos. Exemplos de como não fazer e exemplos de como fazer e fazer de acordo com a vontade de Deus. Quando o nosso coração de fato deseja alguma coisa, quando o nosso coração de fato deseja algo, nós fazemos loucura em nome desse desejo, não é assim? Eu lembro muito bem, quem sabe aqui também tem alguém que foi igual eu. Quando eu encontrei o amor da minha vida, meu Deus. Eu morava em Goiânia, minha namorada em Porá, que hoje é minha esposa. Eu tinha uma turuna velha, daquelas, platinado. Os irmãos aqui sabem do que eu estou falando. E dava tiro, irmão, e era uma benção. Eu trabalhava na Belcar Veículos, a Silva lembra disso. E eu trabalhava na Belcar Veículos com venda de automóveis. E a turuna, irmão, ela tinha o farol dela, não tinha aquele cromado, não. O trem estava preto, eu pintei de spray. Eu pintei de spray, aquele spray metálico, para ver se me focava um pouquinho mais. Mas o desejo, a paixão, o amor que eu estava vivendo pela minha esposa era tão grande, que eu passava aqui nessas rodovias pela madrugada para poder aproveitar o tempo, tanto para ir quanto para voltar, e deixava minha mãe e meu pai lá com o joelho ralado no chão para orar para Deus me guardar. E sabe qual que era o meu farol? Eu vinha atrás de um ônibus, geralmente de ônibus ou de caminhão, bem onde a roda do ônibus passava, eu passava com a turuna sem farol. Só tinha aquele tomatinho vermelho na frente, para poder não ter problema nenhum. Mas isso tudo em quê? Tudo em busca de uma paixão, de um amor. Porque eu tinha um desejo por aquela moça. Eu tinha um desejo de casar. Eu tinha entendido que seria, como de fato é, e hoje nós temos 20 anos de casado, seria sim a mulher da minha vida. Mas isso por causa de quê? Por causa do desejo. O desejo nos leva a conquistar aquilo que realmente nós queremos. Aí eu pergunto a você, você tem desejo de ter uma família abençoada? As suas atitudes provam isso? Porque tem muitos que são muito bons de palavras, mas de atitudes mesmo nem tanto. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus sempre respeita as nossas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas nós temos que aprender a decidir. Uma decisão errada, numa hora errada, jovens, adolescentes que estão aqui, não tenha pressa para poder errar. Para poder errar, você pode esperar. Espere um tempo, busque, porque depois que tomou a decisão, foi lá no cartório, veio aqui, o pastor abençoou, selado está diante de Deus. E as consequências de um matrimônio errado, irmão, quem fez sabe do que eu estou falando, misericórdia, misericórdia. Então nós temos que entender que para de fato sermos abençoados, nós temos que desejar bem. Temos a Bíblia, e na própria Bíblia nos diz, no capítulo número 1 do livro dos Salmos, nos diz, bem-aventurado, mais do que feliz. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem que é ímpio, irmão? Quem comete impiedade. E tem muita gente, crente, que na hora de tomar uma decisão, isso não acontece aqui em Turvânia, só em Porá, que na hora de tomar uma decisão vai procurar um ímpio. Ah, mas é meu pai, mas é ímpio, irmão. Quem comete impiedade nem sempre tem uma palavra de vida para nós.
O homem a qual se deve buscar, primeiramente, é o pastor da igreja, que é o responsável por você diante de Deus. E depois pessoas que de fato tenham boas intenções, mas além de boas intenções, que seja baseado nas verdades que são imutáveis, que é a própria palavra de Deus. E nós conhecemos, vocês também com certeza devem conhecer, pessoas que nem mesmo sabem ler o ó no fundo da garrafa, mas que porém conhecem os princípios éticos, morais e cristãos que vão cercear um futuro de uma vida abençoada. Com certeza nós conhecemos pessoas assim. E o que cabe a nós como servos do Senhor que somos, é de compreender que de fato é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E pior, além de não andar segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda desses escarnecedores. Porque se nós fizermos assim, os últimos versículos deste salmo nos dizem que nós seríamos como a palha que o moinho espalha. E muitos dos nossos casamentos, embora servos de Deus, está espalhado. Mora dentro de uma casa só e às vezes dorme em camas separadas. Será que Deus está nesse negócio, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Será que Deus aprova isso? Se não for uma justificativa de fato justa, uma doença, um caso muito sério? Caso contrário, seremos como a moinha que o vento espalha, juntos as casas. Infelizmente, eu estou falando de casa de crente, muitas vezes deixou de ser um lar, passou a ser simplesmente um dormitório e um refeitório. Casas que poderiam ser lares de bênção, de paz, passou a ser um lugar para comer e para dormir simplesmente. Fugiu do plano original, a qual foi instituído por Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que as decisões que nós tomamos vão com certeza determinar as nossas vidas, e ainda pior, para os nossos filhos. Os nossos filhos, obviamente, eles vão nos orientar, eles vão buscar automaticamente os exemplos a qual nós, como os pais, damos a ele, para que eles possam determinar um futuro abençoado. E infelizmente, tem muitos de nós que somos líderes de família, muitos de nós que somos crentes, até mesmo temos uma gravata no pescoço, obreiros do Senhor, que não temos a mínima condição de ser exemplo, que não temos a mínima condição de ser um referencial, que não temos a mínima condição de falar para os nossos filhos: siga os meus passos, faça o que eu faço, fale o que eu falo, case e seja um homem, um marido como eu, ou seja uma mulher como eu, ou seja um pastor como eu. Eu não sei se o pastor desta igreja vive isso que nós vivemos lá em Porá, mas é tão difícil hoje um filho de pastor bater no peito e falar: eu quero ser pastor. É tão difícil um homem, um jovem abençoado, um adolescente, chegar no pastor presidente e dizer: eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. Aqui em Caiapônia, ou melhor, aqui em Turvânia, com certeza deve ter algumas pessoas, mas infelizmente isso não é comum. O que é comum é filhos de pastor, o que é comum é filhos de obreiro, bater no peito e falar: isso aí, jamais. Deus me livre. Tem um que chega, faz o final da cruz com a mão esquerda virada para trás. Deus me livre disso. Ser pastor nunca, em hipótese nenhuma. Por causa de quê, irmão? Será o que nós, obreiros da casa do Senhor, comentamos com o nosso cônjuge sobre aquilo que está acontecendo na igreja? E será que o nosso comentário, ou o fruto dele, há de fazer com que os nossos filhos possam ter um desejo, ou possam ter uma aversão quanto a ser obreiro, principalmente obreiro de frente, na linha de frente da casa do Senhor? Porque por muitas vezes dentro da igreja, viemos e com propósito, viemos e achamos bom, até enrolamos a língua, aleluia, glória a Deus. Mas na hora que chega lá em casa, fala: o culto foi uma miséria, aquele pastor não prega nada, nosso pastor presidente, misericórdia. Nosso, meu Deus do céu, aquele irmão, tá, e o filho, irmão, é pequeno, uns 3 anos ele já começa a captar essas mensagens subliminares, e aí na hora que ele chega na idade, a qual de fato ele está formado, o seu caráter, aproximadamente 5, 6 anos de idade, que já está a primeira fase pronta,
aí então ele tem uma aversão imediata no tocante ao ministério, e quanto mais falando em casamento. Eu tenho a plena convicção que é comum aqui em Turvânia, como é comum também em Iporá. Eu já tenho 10 anos que sou dirigente de igreja, e infelizmente é muito normal uma jovem, principalmente mulheres, porque mulheres é mulher, né, mais sensível, e homem é misericórdia, né? Mas principalmente mulher, é muito comum chegar na gente e falar: pastor, não vou casar nunca. E por que será, irmãos? Que os nossos filhos não têm desejo de casar? Será que eles, dentro deles, não falam: passei igual meu pai e minha mãe? Nunca. Misericórdia, viver uma vida de cachorro? Jamais. Vou ficar beato, vou ficar para titia. Eu não quero isso. E infelizmente essas más atitudes, esses maus exemplos que nós pais deixamos de uma forma bem clara para os nossos filhos, leva os nossos filhos ao homossexualismo, leva os nossos filhos às drogas, leva os nossos filhos ao sexo livre, enfim. Por causa de quê? Por causa da falta de atitude que tivemos e a não postura daquilo que deveríamos ter tido. Firme, mostrando o amor, mostrando a graça, mostrando que de fato o casamento nada mais é do que uma renúncia mútua entre ambos. O nome teria que ser renunciamento, aí o povo ia entender melhor, pastor. O que é o negócio? Em vez de casamento, renunciamento. Se você renuncia para abençoar o outro, ou você está na miséria. Lembra o que nós lemos ali na palavra que nós lemos em Efésios capítulo 5, e em especial o versículo número 25? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Será que ele renunciou a alguma coisa? Será por que ele usou essa analogia? Será porque ele usou esta forma para deixar bastante claro o modelo, o padrão, a qual há de determinar com que de fato nós possamos ter uma vida abençoada segundo a vontade do Senhor nosso Deus? Meus irmãos, entenda, nós temos que compreender, pela misericórdia de Deus, pelo bem da sua família, você precisa entender que o seu filho, a sua filha, é responsabilidade sua. Não está escrito na palavra de Deus que é dever nosso? Ensina o menino no caminho que se deve andar, todo mundo conhece. Mas porém, com as nossas palavras dentro dos nossos lares, as nossas atitudes, infelizmente, nós formamos crianças, adolescentes, jovens, e colocamos na sociedade de um caráter muito difícil, uma personalidade terrível. E quem foi o culpado, irmãos? Será que Deus entregou um filho para nós com defeito? Os filhos é uma página em branco. Alguém aqui já fez redação ou foi só eu? Alguém aqui já fez? Só eu? Ah, tá, muito bem. A redação é dividida primeiramente em 3 partes. Introdução, cadê? Desenvolvimento e conclusão. A introdução quem faz é os pais. Deus entregou a folha em branquinho para você. O que você está introduzindo quanto a valores no seu filho? Quando ele for desenvolver a vida, quais serão os preceitos? Quais serão os valores? Quais serão os princípios éticos, morais, cristãos, que nós vamos deixar enclausulados na mente desses jovens? O que nós vamos entregar para o mundo? Será que depois não é um juiz de direito? Será que depois não será um delegado, policial militar, ou um traficante, ou coisa semelhante, que vai ter que pegar aquilo que nós deixamos, aquela podridão? Porque tem filhos que são podres, irmão. E eles não são culpados, irmão. Nós temos que entender isso. Quando nós entregamos aquilo que nós mesmos fizemos. Nós fizemos com que aquelas pessoas, crianças, adolescentes, fossem simplesmente um reflexo das nossas atitudes dentro dos nossos lares. Então nós temos que entender que o negócio é mais apertado do que a gente pensa. Aí às vezes lá na frente a gente põe culpa nos nossos filhos. Mas meu filho é assim.
Meu filho é assado. A palavra de Deus nos deixa muito claro, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele estiver velho, não se desvie. Porque, irmãos, mesmo que às vezes naquele momento em que eles criam asas e quer voar, pode sair da casa do Senhor, mas o temor do Senhor nunca sai do coração. Eu lembro muito bem, há alguns anos atrás, em torno de 23 anos atrás, infelizmente eu entrei no mundo das drogas com 13 anos, um pouco mais do que isso, até os 19, e uma certa feita, eu me recordo como se fosse hoje, eu peguei em torno de umas 7 ou 8 gramas de cocaína que estava no meu bolso direito, e chegou um amigo perto de mim, em torno de 16 anos também, assim como eu, e eu peguei aquele papelote, pus nas mãos, abri e falei para ele: você quer? Eu pude ver nos olhos dele. Ele regalou os olhos assim, começou a ficar eufórico, de desejo de experimentar. Ele olhou dentro dos meus olhos, olhou na cocaína, olhou dentro dos meus olhos, olhou na cocaína e falou para mim: eu não posso fazer isso com meus pais, eles me amam muito. Irmão, pensa na vergonha. Pensa numa vergonha que eu fiquei. Falei: meu Deus do céu. Aí eu pensei: onde eu estou? Eu preciso muito rápido sair desse buraco, como de fato Deus abençoou, e eu saí, estou livre já esse tanto de anos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que entender, pela própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que o casamento é uma instituição ordenada por Deus. O casamento é uma organização, uma instituição orgânica, aonde faz com que, uma vez o casamento abençoado, sociedade abençoada. Casamentos pervertidos, sociedade pervertida. Quando a gente vai estudar o capítulo 6 de Gênesis, ali nos versículos anteriores, quando Deus estava assim de certa forma revoltado, decidiu acabar com a humanidade, a gente vê que os casamentos naquele tempo tinham acabado, irmão. Vai estudar a história antiga, você vai ver que era comum o incesto, que é casamento entre parentes de primeiro grau. Era comum um homem ter várias mulheres, mulher ter vários homens. A família tinha sido totalmente destruída. Por isso que Deus olhou lá do céu e falou: não tem jeito, vou acabar com essa raça. Mas ainda bem que tinha Noé lá, né, irmão? E Noé, que sua família, fez a grande diferença. E aí eu te pergunto: estamos numa sociedade corrompida, correto? Aqui em Turvânia tem problemas, certo que tem, mas existe você que é portador do Espírito Santo de Deus, e uma vez que esse Espírito Santo está dentro de você, cabe a você a buscar a intimidade, um pouco mais de esforço no jejum, quebrantar essa carnona corrompida, um pouco mais de oração e um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, para que você não seja simplesmente uma luz, mas você seja como um farol, que venha iluminar também a vida de outros mais, e você seja um exemplo, primeiro para os da sua casa, e depois você seja um exemplo também para aqueles que estão de longe, que possa ter você como referência e dizer: ali é um casal abençoado, família abençoada. O filho até desviou, mas ele teme a Deus, ele está bêbado no boteco defendendo a Deus, está fazendo coisas erradas, mas dizendo que Deus existe, que Deus é grande. Isso por causa de quê, irmãos? Isso por causa daquilo que está impregnado no coração daquele que recebeu a preciosa semente. E esta responsabilidade é de quem? É dos pais. Essa responsabilidade cabe a nós estar passando aos nossos filhos. O lar cristão, o homem, a mulher de Deus, o jovem que quer ser abençoado. Quando nós observamos o texto a priori que foi lido, de Efésios capítulo 5, versículo de número 22, ao último versículo do capítulo, e também os 3 primeiros versículos posteriores ao capítulo número 6, nos diz de uma maneira tão clara, que o jovem, para ser abençoado, para viver muito tempo, para ter paz, ele precisa obedecer. Por quê? Tem que obedecer os pais. Porque os pais são os representantes legítimos de Deus aqui na terra, irmãos. E uma vez que nós entendemos esses princípios, de fato, nós somos abençoados. E o texto que nós lemos nos diz aqui, no versículo número 22, mulheres, sejam submissas a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Irmãos, está aí um problema.
Eu não sei se isso está em todos os lugares, mas as mulheres da era contemporânea, da era da faculdade, das graduações, enfim, as mulheres dessa era têm tanta dificuldade de entender que o marido é o cabeça. Os tempos mudaram, a lei mudou, irmãos. Aquilo que foi instituído, a lei áurea, a lei divina mudou. E como eu disse a princípio, embora conhecemos ou não, todas as vezes que desobedecemos, nos tornamos réu desta lei, culpado por não cumprir com a lei. E aí vem as desgraças, as desordens na família, e ninguém entende por quê. Nós temos que entender que sim, pela palavra de Deus, a responsabilidade de tomar decisões, a priori é do homem, ele é o cabeça. Aqui nos deixa bem claro o texto sagrado, dizendo que assim como Cristo é o cabeça da igreja, ou aqui nessa igreja Cristo não é o cabeça, existe outra cabeça. É óbvio que aqui Cristo é o cabeça da igreja, é o desejo de Cristo que impera, é a vontade de Cristo que determina com que essa igreja seja de fato abençoada. Da mesma forma, é o desejo do homem, é a vontade do homem que determina que uma mulher, que uma família seja também abençoada. O que cabe a mim, homem, e o que cabe a você, mulher, é entender que a Bíblia nos diz isso. E pastor, se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. É o pescoço que dá sustentabilidade, é o pescoço que dá a direção. O que nós temos que entender? É uma só carne. Não nos foi lido o texto de Gênesis, no capítulo de número 1, que a partir do momento que Eva foi formada, se formou o quê? O ministério de uma só carne. A partir desse instante nós temos que entender que se a mulher é o pescoço, e o homem é o cabeça, o pescoço dá sustentação. Por que é que existe muitos homens por aí, embora às vezes seja até boa pessoa, mas é aquele cabeção? Já viu o cabeção? O pescoço não é bom. O pescoço não dá a sustentação que precisava. Quanto mais a direção. Perdeu-se. Por causa de quê? Por causa da ineficiência que se tem. E não é por falta de esclarecimento, porque a palavra de Deus, se você observar somente, se as mulheres observar somente o último capítulo de Provérbios, que fala do bom proceder de uma mulher sábia que edifica a casa, esse pescoço vai criar direção, e esse pescoço vai criar sustentação necessária para que possa fazer com que esse marido seu, que é cabeçudo, que é teimoso, que é de uma maneira ou de outra, possa se firmar. Agora o problema é que muitas mulheres querem que o marido tome uma posição a qual ela mesma primeiro não tomou. Se a mulher não buscou na fonte certa, se a mulher não busca na palavra, se esmerar na palavra, de forma exaustiva, buscar as verdades centrais na Bíblia Sagrada, se não busca uma vida de oração sincera, de jejum, devoção diante do Senhor nosso Deus, para poder mudar o marido, ambos estão condenados. O corpo se condena, a família, os filhos, infelizmente, se deteriora por causa de quê? Por causa de uma falta de uma atitude. Não nos diz a palavra de Deus que a mulher santa também edifica, que a mulher santa faz com que, através do seu proceder, ela possa de fato também ganhar o marido? Será que isso deixa de acontecer nos nossos dias atuais, irmã? Se o seu marido não mudou, deixa eu falar para você, vamos buscar na fonte. O manual do fabricante está aqui, a Bíblia Sagrada. Vamos buscar essa palavra para que de fato nós sejamos abençoados. Se um é o pescoço, o outro é a cabeça, compensa que ambos possam andar em comum acordo. Não é assim que nos diz a palavra de Deus, lá em Amós capítulo 3 e o versículo 3? Andarão os dois juntos se não estiverem em comum acordo? Se é uma só carne. Nós temos que observar que o bem de um é o bem de outro. O que é mal para um é mal para o outro. Outro dia, certa vez, é uma história com I, certa vez, o nariz ficou contrariado com os olhos. Falou, olha, não vou carregar esse óculos mais não. Faz pisadura, machuca, fede. Só para prejudicar a mim, nariz, e para poder favorecer a você, olhos.
vou carregar mais não. A partir de hoje não carrego. Os olhos falaram, tudo bem, nós precisamos um do outro. Mas se você não quiser carregar, a decisão é sua. Aí então aquele corpão saiu andando por aí. Logo, logo encontrou o poste. Adivinha o que quebrou primeiro? O nariz. E nós temos que entender que dentro do casamento nunca há de ser diferente. O bem do seu marido, o bem da sua esposa, é o bem de todo o corpo, a instituição orgânica chamada família. Se você não quer o bem dele, misericórdia do que pode acontecer com você. Você que pode ser a prejudicada. Tem mulher que às vezes nem mesmo ora para o marido converter, ora para ele morrer. Uma igreja que eu dirigi até poucos dias atrás, tinha uma irmã lá, o marido dela era um diácono na igreja, mas pensa na tribulação. Valente, bruto, sem educação, com a mulher, com a família. Aquele jeito daqueles obreiros tribulentos. E eu ouvi no culto de passagem de ano, de 2013 para 2014, quando aquela mulher orava assim, Deus, muda o meu marido esse ano. Se o senhor vê que não tem jeito de mudar, leva. 15 dias depois ele bateu a moto e morreu. 15 dias. Marido, será que não tem mulher orando para vocês não? Hã? Será que não tem? Vigia. Toma atitude enquanto é tempo. Porque tudo existe um limite. Tudo. Não há nada que não chega a hora que Deus resolve agir. Não foi assim com o povo do Egito? Por volta dos seus 380 anos lá de sofrência, lá no Egito. Aí Deus falou, vou levantar o Moisés. Depois de 80 anos apareceu o Moisés lá e tchau, acabou com a sofrência daquele povo. Por causa de quê? Porque chegou no limite. E nós temos que entender que o nosso proceder, quer seja ruim com a nossa família, chega um momento que Deus fala, basta, chega, acaba, para disso, vamos mudar de atitude ou mudar para o céu. Quem quer a carta de transferência para o céu? Levanta a mão. Não é muitos não, né? Aí a palavra de Deus no texto que nós lemos diz no versículo 25. Maridos, amai, é imperativo. Amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado pelo meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas antes santa e sem defeito, inculpável. O que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos? Maridos, o papel de amar é seu. Tem muito marido que reclama que não está mais recebendo o amor da mulher. Mas se eu te dizer um negócio, a fonte é o homem, não é a mulher. Eu ainda tive cuidado de mais uma vez observar todos os textos bíblicos. Embora já tinha feito isso algumas dezenas de vezes, eu nunca vi na Bíblia falando mulher ame. Só está falando lá, honra e respeito. Honra e respeito. Trata com dignidade. Mas amar é o papel do homem. Eu sei que aqui, entre os irmãos que estão aqui, talvez até mesmo o pastor já brincou com o espelho no sol. Já brincou? Quem já brincou com aquele espelho? Você pega o espelho, um pedaço de espelho, põe assim no sol, reflete a luz do sol, e aonde aquilo joga, vai numa potência, não é? A gente brincava isso, jogar nos olhos dos amigos. Aqui vocês já são, essa nova geração, não tinha aqueles espelhinhos no bolso não, mas eu ainda peguei um pouco disso aí. Pegava aqueles espelhinhos de bolso, fazia assim, ia lá no olho de alguém. A luz que se refletia era multiplicadas vezes mais forte do que aquilo que era recebido. E esse é o papel da mulher, é o espelho. Quando o homem, que é o doador do amor, imperativo aqui é para o homem, marido, ame. Quando ele ama, a mulher simplesmente reflete aquilo que ela recebe. Como pode a sua mulher refletir aquilo que ela está recebendo? Aí você fica reclamando, mas o problema é a fonte, irmão. E tem às vezes até mesmo que reflete um tiquinho, mas às vezes o espelho está tão ofuscado pelos maus tratos, tanta poeira, tanta impureza ali. De vez em quando vem um flashzinho de amor assim.
Irmão, dá um banho nesse espelho para você ver, com boas atitudes, com boas palavras. Trata essa mulher com dignidade, com honra, para você não ver o que vai ser. Vai se tornar uma potência, vai falar, meu Deus do céu, nem quando nós casamos essa mulher não era desse jeito. O problema não é ela, o problema é a atitude que nós homens deveremos ter para com as nossas esposas, para que ela sim possa retransmitir aquilo que nós estamos passando a ela. Isso a Bíblia aqui que está nos falando, e falando sobre essa parte da Bíblia, aqui o versículo diz, como Cristo amou e se entregou pela igreja. Assim, maridos, façais com as vossas mulheres. Você se entregou no seu relacionamento de verdade? Porque a palavra de Deus, lá no texto que nós lemos em Gênesis, diz que o marido deveria deixar o pai e a mãe. Aí tem muito marido que não deixa o pai e a mãe. Casa, mas continua com um bigão lá ligado. Aí a mulher, irmão, misericórdia, as mulheres sabem o que eu estou falando, né? Aí as mulheres ficam na carne, ou vice-versa. Então tem que deixar. Cristo não deixou o pai? O que Cristo deixou? O exemplo é ele. Cristo não deixou o pai, a casa do pai, tudo aquilo que se havia, que estava por sobre a sua mão, ele não deixou. Assim como Cristo se entregou pela igreja, nós devemos nos entregar pela nossa esposa, e vice-versa, a esposa pelo marido. Mas aqui está falando no tocante de marido pela esposa. A intenção da palavra de Deus aqui é deixar de uma maneira bem clara que uma vez nós nos entregando ao nosso relacionamento, à nossa esposa, nós estaremos fazendo com que essa mulher seja de fato um motivo de bênção para nós. Mas a mulher só passa a ser bênção para o marido quando se cumpre os propósitos instituídos na própria palavra de Deus. Aqui o texto nos deixa de maneira bem clara que o papel do marido é santificar a mulher. Assim como Cristo fez, se entregou para santificar. O papel do marido é santificar. E eu pergunto a você, você tem santificado o seu cônjuge ou pervertido? Porque tem muitos pais aqui que sabem o que eu estou falando. Entregou uma princesa na mão do mala. E o meliante estragou a filha dele. Entregou algo precioso, cuidou, a introdução foi muito bem feita, mas entregou na mão de um bandido que infelizmente está pervertendo aquilo que ora era bacana. Por causa de quê, irmãos? Por falta de observar a palavra de Deus. Nós temos que entender que o propósito de Deus quanto ao casamento, no tocante ao relacionamento de homem e mulher, é que nós venhamos santificar e tratar essa mulher com dignidade. A própria palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo número 3, nos diz de uma maneira tão clássica, tão clara: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, sabendo avaliar as coisas, e tendo consideração para com a vossa mulher, como sendo ela a parte mais frágil. Maridos, tratai a sua mulher com dignidade, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, porque se não for assim, nem mesmo as suas orações serão respondidas. Aí pega muita gente. Meu Deus do céu. Irmãos, entenda, pela misericórdia de Deus, para a sua vida e para a vida da sua família, os seus filhos, Deus só vai ouvir a sua oração na hora que você tratar a sua mulher como uma mulher. O grande problema é que nós tratamos, nós homens, eu não, mas nós tratamos as mulheres como se fosse um macho, com casca e tudo, de qualquer maneira, sem discernimento, sem entender que ela é mais frágil, sem entender que ela é herdeira da mesma graça da vida, o que vem para nós vai para ela. Deus tem ciúme delas da mesma forma que tem ciúme de nós. É filha de Deus, assim como nós também somos filha de Deus, e vai maltratar a filha de um pai poderoso para ver o que vai acontecer com você. No mínimo, ela não vai te atender. É o que está escrito aqui. Se você fizer assim, não tratar sua mulher com honra, com dignidade, entendendo que ela é mais frágil do que você, nem mesmo as suas orações hão de ser respondidas. Tem muitos casais que vivem totalmente na desgraça. Vida financeira derrotada, vida ministerial não decola. Tem 214 anos que ele é auxiliar. Ah, é aquele pastor. Qual que jeito? Daquele jeito que ele era 50 anos atrás.
Pô, mas não melhorou? Não cresceu? Ué, não reagiu? Está errado. Tem caroço nessa angu. Temos que coar. Temos que entender que o negócio é por falta de quê? Da maneira que se trata a mulher. Se trata a mulher de qualquer maneira, misericórdia. Nós temos que entender, irmão, que existe uma lei sagrada da ação que gera a reação. Até Newton, aquele físico, químico famoso da era atual, ele, a sua terceira lei maior, ele falou, toda lei, ou melhor, toda ação gera uma reação. Baseado na própria palavra de Deus, Newton fez isso. Aí então nós temos que entender que a nossa atitude, a qual nós fazemos, faz com que a pessoa possa reagir. Você lembra, mulher, como você era tratada quando você namorava? Eu acho que eram os bichinhos pequenininhos, né? Minha pombinha, não era? Meu docinho, minha gatinha. E depois o trem foi crescendo, o bicho foi crescendo. Infelizmente vai tomando uns apelidinhos que a gente fica achando ruim, né? Capivarinha, sua anta, sua vaca, elefante, cascavel, jararaca. Você sabe por que uma gatinha vira uma onça? Você sabe por que uma pombinha pode virar uma cascavel? Trata uma pombinha igual você trata uma cascavel, que a pombinha vai virar um cascavel, irmão. A lei da ação e reação. Lembra, mulher, do jeito que seu marido te tratava quando era namorado? E como que ele trata hoje? E não, ele vai na frente e eu vou atrás. Peraí, troço! Não é assim? Peraí, mas tá vendo não? E aí vai, né, irmão? E aí então vai pegando esses adjetivos que infelizmente são ruins por demais. Por causa de quê? Por causa da maneira que nós mesmos tratamos o nosso cônjuge. Por muitas vezes nós tirávamos tempo para ouvir. E agora a mulher vem falar alguma coisa, o homem normalmente fala, né? Não, deixa esse trem para lá. Tem tempo para isso não, tem que resolver meus negócios, tem que resolver assim. Aí infelizmente a mulher vai ficando frustrada, porque os problemas de relacionamento, os problemas com os filhos, que geralmente se acarreta mais sobre os ombros das mulheres, passa a não ser esclarecido, exposto para depois ser esclarecido. E vai se frustrando o relacionamento de forma tal que o casamento, que ora era um sonho, se torna um pesadelo. Por causa de quê? Por causa da maneira que nós mudamos no agir, a atitude que nós tivemos. Volte a tratar a sua esposa como uma rainha, para ver se ela não vai chegar em você e falar, ô meu rei. Trate ela como uma rainha. A grande dificuldade é que a maioria dos homens, alguns homens, posso dizer a maioria, tratam a esposa como instrumento de prazer sexual. Outros tratam a esposa como uma empregada doméstica. Outros tratam a esposa como se trata uma pessoa a qual não se tem consideração nem entendimento. Aí pela maneira que você se trata, lembra da reação? É a maneira que essa pessoa passa a tratar você, irmãos. Aqui a palavra de Deus nos diz, aqui no texto que nós lemos, que o propósito que Cristo fez pela igreja, o marido deve fazer também pela esposa, para quê? Para santificar, tendo purificado por meio da palavra, para apresentar a si mesmo, gloriosa, santa e inculpável. Então, o que eu quero concluir dizendo? Que aquilo que você tem hoje nas suas mãos, é você que formou. Para apresentar a si mesmo. Se você tratar a sua mulher, santificar ela, purificar ela pelas atitudes, pelas suas palavras, você vai ter uma mulher gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa e inculpável. É assim, irmão, por causa de quê? Por causa da atitude que nós devemos ter. Irmãos, servos e servas do Senhor, nós temos que compreender que o casamento não é uma brincadeira. Infelizmente, tem alguns adolescentes, alguns jovens, que casam por motivos fortuitos, né? Motivos errados. Infelizmente, alguns casam para poder sair da barra da saia do pai. Outros casam simplesmente por causa da sensualidade. Mas nós temos que entender que o casamento, de fato, só é abençoado se tiver um propósito maior. Dar prosseguimento à geração da família,
fazer pessoas melhores, colocar pessoas melhores no mundo. Eu pude entender isso. Meus primos que aqui estão sabem muito bem da minha história, da minha vida. Eu tenho dois filhos maiores, um com 19 anos, um com 18 anos. E quando o mais novo estava com 13 anos, eu falei, eu vou melhorar o mundo mais. Vou fazer mais. Minha responsabilidade é deixar pessoas boas. Eu vou melhorar o mundo mais. Aí, resolvi fazer mais um filho. Já que era a última barrigada mesmo, eu fiz 2, veio gêmeos. Para quê? Qual a intenção? Para poder fazer com que o mundo se tornasse melhor. Mas isso só acontece a partir do momento que nós aplicamos os princípios bíblicos na vida dessas crianças, adolescentes e jovens, de forma tal que aonde ele fosse constituir a família, essa família de fato também seja um referencial. Mas para isso, irmãos, além do princípio, jovens, mulheres que estão aqui, quem é solteiro aqui? Levanta a mão aí. Quem é solteiro? Não é fácil, né, escolher, mas nós temos que escolher bem, de acordo com a palavra de Deus, ouvindo os conselhos daqueles que são santos, ouvindo o conselho daqueles que conhecem a palavra de Deus, tomar cuidado com o jugo desigual. Casamento é igual constituir uma empresa. Você vai constituir uma empresa, você tem que conhecer a fundo como que o negócio é antes de entrar, irmão. Depois que entra, se o capital de giro não for o bastante, se você não conhecer a sua clientela, se você não conhecer como vai ser a reação do mercado, se lascou. Se lascou. Então, para poder casar, tem que entender e tem que escolher de uma maneira bem clássica. Outro dia, eu ouvi uma história, já estou concluindo com essa história. Outro dia, eu ouvi uma história interessante. Tinha um moço lá no Tibete, sabe onde é o Tibete? Naquele país, lá no Oriente. Um moço lá no Tibete, ele queria casar, achou uma moça, e a moça bonita por demais. E ele falou, eu preciso conquistar essa moça, eu preciso casar com ela. Aí alguém falou para ele, ó, vai lá no vale, lá no alto da montanha, que lá existe um sábio, que é o sábio que mais tem para dar de todo o Tibete. Ele vai te dar a fonte de como você conquistar essa moça. Aquele rapaz, mais do que rápido, ele subiu o morro, subiu a montanha, estava lá o sábio, aos pés de um vale profundo, muito alto, e o sábio lá, com os pés no vale, como se fosse ali da parte de baixo. E aquele moço chegou, na hora que o moço chegou, ele olhou lá embaixo e viu um monte de ossos humanos. Ele perguntou, sabe, o que é esses ossos aí? Ele falou, não importa com isso não, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim aqui para perguntar para você, como que eu faço para poder conquistar o coração de uma moça? Aí o sábio falou, é muito fácil, conquistar o coração de uma mulher é a coisa mais simples do mundo. Aí o sábio começou a falar para ele, olha, não resolva tudo com ignorância, não guspa no chão, escove os dentes sempre, dê flores, muitas flores, lembre de todas as datas importantes, dê presentes e de preferência presentes caros, levante a tampa do vaso, lembre de abaixá-lo, acerte sempre a pontaria, dê descarga, lave as mãos, não coma com a boca aberta, nunca arrote, diga sempre que a comida está boa, nunca solte gases, nunca dê palpite para ela ao público, não coce o negócio na frente das pessoas, corte e limpe as unhas, jamais, de maneira nenhuma, coma as unhas, nunca fale mal da mãe dela, ame a sua sogra, sempre, e use sempre o desodorante, um bom perfume, faça a barba todos os dias, corte o cabelo, corte a cabeça, ou melhor, corte o cabelo da cabeça e do nariz e das orelhas, nunca fale palavrão, ria sempre das piadas dessa namorada, quando chegar em casa, fica horas ouvindo todo o relatório que ela tem para te passar do que aconteceu durante o dia, deixe ela ter ciúme de você à vontade, e quando ela quiser, não tenha ciúme, de maneira nenhuma. Não fique barrigudo, não engorde, não demore muito no banho, não deixe a roupa jogada na casa, nem mesmo o seu sapato, nem também a sua chinela. Nunca diga que a sua mulher ou que a sua namorada não saiba dirigir, não tenha bafo de onça, não tenha chulé, não tenha CC, não chegue tarde em casa, só saia para trabalhar e chegue na hora certa, não saia com os teus amigos, ou melhor, não tenha amigos,
vá ao supermercado e também na feira, não seja pão duro, dê para ela no mínimo 3 cartões de crédito, deixa ela comprar o que ela quiser e vai com ela aonde ela quiser, anda com ela o dia inteiro no shopping ou na feira da lua. Nunca reclame que ela está sempre com dor de cabeça. Não goste de futebol, não goste de pescaria, apaixone pelos parentes dela, principalmente pela mãe dela. Nunca reclame de nada, trabalhe pouco, ganhe muito dinheiro e dê tudo para ela. E diga a todo momento que ela é a mulher mais linda que você já viu. Repare todo o detalhe no corpo dela e na roupa dela, e elogie sempre ela. Aí o sábio falou assim, e digo mais. Na hora que o sábio falou, e digo mais, o rapaz pulou. O rapaz pulou também, falou, não tem jeito, impossível conquistar uma mulher. Mas isso era o sábio, né, irmão? Mas acima de toda a sabedoria nós temos o quê? O manual do fabricante. Se você ler a palavra de Deus, livro de Cantares, 1 Coríntios capítulo 7, aí segue a lista. Se você ler, você vai saber como conquistar, como conviver, como ter um casamento abençoado no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor, os demais irmãos, meu Silvio, orando, Deus abençoe a todos. É bom estar aqui com você. Deus abençoe, traga um abraço na igreja a qual eu estou dirigindo, a congregação no bairro Mato Grosso, na cidade de Iporá. Deus assim abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.